Então agora vamos iniciar a terceira questão. Vou fazer a leitura da mesma e posteriormente iremos resolver. Qual a porosidade total, a porosidade livre de água e o grau de saturação relativa da amostra do problema anterior? A princípio parece até que é uma questão bem direta. Não deixa de ser. Mas essa questão aqui, a gente vai trabalhar bem em fórmula, na parte de destrinchar essas fórmulas. Vai ser bem interessante essa questão. Vamos lá. Geralmente, até só fazer um adendo aqui, geralmente nas primeiras semanas de aula não toca diretamente nesse ponto, principalmente em porosidade livre de água e grau de saturação relativo. Mas já está aqui resolvendo para não quebrar o andamento das questões. Vamos resolver e quando der o assunto, retorna na questão, olha como é que foi feito, ok? Então vamos lá. Vamos por partes. Ele pede primeiramente a porosidade livre, porosidade total. Então, vou denominar essa incógnita que geralmente utilizando na nossa universidade, ok? Porosidade total será o volume de poros sobre o volume de solo, ok? Se é porosidade total, ele quer analisar qual a quantidade, ou melhor, quanto de volume de poros eu tenho no meu solo, ok? Se você olhar na segunda e na primeira questão, você não vai ter informação de volume de poros. Então, essa informação aqui a gente vai ter que destrinchar. A gente vai ter que destrinchar essa fórmula e encontrar uma fórmula que fique mais cabível a essa resolução, ok? Então, para a gente poder avançar a partir dessa aqui, temos que entender o seguinte. Olha só, que interessante. Vou colocar aqui mais para baixo, para não ocupar muito espaço aqui em cima. Volume do solo é um corpo que o pessoal diz que é um corpo trifásico, ok? Então ele é constituído de volume de partículas, ok? Eu vou abreviar, mais volume de poros. A princípio é isso, ok? E aí a gente pode ramificar aqui, ó. Volume de poros, o que tem dentro dos poros? Eu posso ter volume de água mais volume de ar. Isso aqui vai ser importante para resolver os outros dois tópicos, ok? Então vamos lá. A princípio é isso aqui, ó. Volume de solo é o volume de partículas mais volume de poros. Então, ó, eu vou isolar aqui o volume de poros para a gente ver o que a gente vai encontrar. O volume de poros vai ser igual a o volume de solo menos, eu vou botar aqui VP, ó, volume de partículas, ok? Vamos lá. Então a gente já sabe que o volume de poros será o volume de solo menos o volume de partículas, ok? Pronto, partículas. Dividido pelo volume de solo. Se vocês lembrarem, tem uma propriedade matemática que eu não lembro o nome especificadamente, mas ela diz da seguinte forma. Nesse tipo de situação, você pode converter para isso aqui, ó. Me falha em memória o nome dessa propriedade em específico, mas você consegue fazer isso dentro da matemática. Volume de partículas dentro do volume de solo, ok? Isso aqui a gente consegue isolar, né? Isso aqui a gente consegue cortar, né? Vai dar 1. Vou retornar para cá. 1 menos volume de partícula por volume de solo. Aí vamos canalizar um pouquinho. Onde é que eu consigo encontrar esses termos? Tanto de volume de partículas quanto de volume de solo. Pensa um pouquinho onde que a gente pode encontrar. Já vou logo dar essa dica aqui. Dica não, né? Já vou dar logo a resposta. Densidade do solo e densidade das partículas, certo? Densidade do solo é a massa seca dividido pelo volume do solo, isso aqui a gente já viu. E densidade das partículas, massa seca dividido pelo volume de partículas, isso aqui também já viu na segunda questão. Tudo bem? Então, vou substituir o volume de partículas e substituir o volume do solo a partir dessas fórmulas supracitadas, ok? Então vamos lá. Se eu isolar aqui o volume de partículas, se eu não estou enganado, deve dar aqui, ó, massa seca dividido
pela densidade das partículas, ok? Espero não estar errado. No volume de solo, a mesma coisa. Se eu isolar, eu vou encontrar massa seca dividido pela densidade do solo. Aí, quando você estiver resolvendo, tenta só colocar mais arrumado aqui essas equações. Mas também não tem segredo algum, ok? Outra propriedade matemática, também me falha a memória, não gravo o nome em si, é importante saber destrinchar, mas o nome em si eu não consigo lembrar, ok? Acho que aqui o pessoal fala, né? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O nome da propriedade me falha a memória. Densidade e massa seca, ok? Então vamos lá, eu conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Olha só que interessante. Massa seca corta com massa seca. Não é isso? Então, dessa fórmula, a gente conseguiu extrair dessa forma que eu vou resultar agora. Densidade do solo por densidade das partículas. Ok? Se você estava anotando aí, então você vai lembrar. Densidade do solo, se eu não me engano, foi 1,38 gramas por centímetro cúbico, ok? Densidade das partículas foi 2,71 gramas por centímetros cúbicos. Perfeito? Opa, faltou um menos aqui. Então, vou botar bem apertado aqui, mas dá para entender. Ok? Então, realiza a divisão, depois faz um menos o resultado dessa divisão. Ok? Como não tem espaço, então vai acompanhando o meu raciocínio. Ok? Então, porosidade total vai ser igual a quanto? Vamos dividir aqui rapidinho. 1 menos 1,38 dividido por 2,71. Encontrei aqui 0, aproximadamente. Vou aproximar aqui, 0,491. Qual a unidade de medida? Se eu estou tratando uma relação de volume por volume, e o tempo todo foi na base de centímetros cúbicos, então centímetros cúbicos por centímetros cúbicos. Vamos ler? Vamos. A cada 1 centímetro cúbico de solo, eu vou ter 0,491 centímetros cúbicos de solo, ok? Quer outra interpretação? Vamos lá. Multiplica por 100. Eu vou ter uma porosidade total de 49,1%. Olha só como fica interessante essa interpretação. Dentro de toda a minha constituição do solo, 49,1% é constituído de poros. Então, 49,1% eu vou encontrar tanto água quanto ar. Ficou bem entendido? É interessante essa questão porque você não tem essas informações. Você poderia até conhecer essa fórmula, mas se não conhecesse, teria que destrinchar toda ela, ok? Irei apagar e a gente vai calcular agora a porosidade livre de água. Grava aí a informação que a porosidade total foi de 49,1%, ok? Se não captou, volta um pouco o vídeo e tenta entender, ok? Vou anotar aqui até para não esquecer também. Vamos lá. Porosidade livre de água vai ser porosidade livre, olha só o termo livre de água, ok? Então vai ser, quem que está na porosidade retirando a água vai ser o volume de ar, ok? Vai ser o volume de ar dentro do volume do solo. Então, quando ele se refere livre de, ou seja, retirando a água, porosidade em que você retira a água, se você tem dentro dos seus poros, você retira a água, você sobra o ar, ok? Então vai ser o volume de ar dentro do volume do solo, tudo bem? Agora lembra daquela informação que eu coloquei aqui e acabei apagando. O volume de poros, vou só repetir, vai ser igual o quê? Lembra aí? Lembra que vai ser o volume de água menos o volume de ar? Não era essa a informação? Perdão, mais, não é isso? Dentro dos meus poros eu vou ter água e ar. Lembra que era essa a informação? Então vamos isolar aqui o volume de ar para ver o que a gente encontra. Volume de ar, a gente vai encontrar, vou botar aqui VP, volume de poros, acompanha aí, viu? Menos volume de água, beleza? Então, vou substituir aqui volume de poros
menos volume de água dividido pelo volume de solo. Ó, na primeira questão eu tenho meu volume de solo. Aqui eu tenho meu volume de água. E preste atenção. Eu tenho meu volume de poros. Eu tenho subentendido. Isso aqui não é meu volume de poros. Preste atenção. Caso você imaginou isso, 49,1% não é meu volume de poros. Isso aqui é minha porosidade total. É uma relação do meu volume de poros com o meu volume de solo. Ponto. Como é uma relação, deixa-se subentendido. Então, vamos lá. Lembra que essa fórmula diz isso aqui? Volume de poros. Eita, a letra saiu feia, mas não tem nada não. Um volume de solo, ok? Vamos isolar isso aqui. Ó, o volume de poros vai ser igual ao volume de solo vezes, vai acompanhando eu falando porque fica mais fácil até na hora de anotar. Volume de poros vai ser igual ao volume de solo vezes porosidade total. Vou substituir aqui, ok? Porosidade livre de água vai ser igual volume de solo menos volume de água dividido pelo volume do solo, ok? Posso cortar aqui? Volume do solo vezes porosidade total, ok? Vou cortar, ó. Pronto. E volume de água dividido pelo meu volume do solo significa o quê? Primeiro, relação de volume. Segundo, o meu numerador, ou talvez a principal fator ali da relação é a água. Quem trata a água como principal fator é a umidade. Que umidade é essa? Umidade volumétrica. Então, isso aqui, ó, pessoal, vai ser θ, ok? Então, vai ser porosidade total menos umidade volumétrica. Agora eu posso utilizar 49,1%. E aí você dá uma pescada lá na primeira questão, quanto foi a umidade volumétrica? Se eu não me engano, acho que a gente utilizou 30,78, se eu não me engano. Ok? Então, porosidade livre de água vai ser 49,1 menos 30,78, encontrando 18,32%. Vamos entender aqui a parte interpretativa. Significa dizer que dentro do meu volume de solo, 18,32% é constituído de ar, ok? Então, essa é a parte interpretativa. Retornando e salientando. A gente não tem a informação de volume de ar, temos até o volume de solo. Se você não tiver o conhecimento que a fórmula consegue resultar nisso, você vai ter que destrinchar. Então, é muito importante conhecer esse passo a passo, esses procedimentos, e também é muito importante conhecer essas relações aqui, ok? Mas para facilitar, para resolver, sempre vai anotando também naquela folha. Lembra que eu falei no início da folha que você anota as fórmulas? Sempre vai anotando essas relações aqui, porque fica mais fácil de você resolver as questões, ok? Então, vou capturar aqui o meu valor foi 18,32. Vou apagar e a gente vai responder o grau de saturação. Pronto, o meu grau de saturação, ele vai me dizer o quanto que está saturado os poros, ok? Então vai ser uma relação de volume de água por volume de poros, ok? Olha que interessante, acabei não apagando aqui, ó. O que ele está me dizendo aqui? Que volume de poros é igual ao volume de solo vezes porosidade total. Então vou já utilizar na minha fórmula aqui. Volume de água vai ser igual a volume de solo vezes a porosidade total. Ó, como é um produto multiplicação, eu consigo fazer isso aqui, ó.
que é meu volume de água por volume de solo? A gente acabou de ver que é a umidade volumétrica, ok? Então, ó, o que é que eu posso fazer? Só para deixar mais destrinchado, posso fazer isso aqui, ó. Não posso fazer isso? Quem é isso aqui? Quem já viu anteriormente? Umidade volumétrica. Então vai ser umidade volumétrica dividido pela porosidade total. Quem foi? 30,78%. Porosidade total igual a 49,1%. Só fazer a divisão direta. No meu aqui eu encontrei 62,68 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. Vamos ler. A cada 1 centímetro cúbico de poros, eu vou ter 0,6268 centímetros cúbicos de água. Multiplique por 100. Grau de saturação vai ser igual a 62,68%. O que significa? Dizer que dentro dos meus poros, aproximadamente 63% é constituído de água. Ficou bem entendido? Essa questão aqui, a priori, é bem simples quando você tem o conhecimento dessas fórmulas, esses resultados finais, mas a construção é bem interessante, que a gente acaba fixando os conceitos de solo, água, ok? Bem interessante essa questão. Então, vamos avançar para a próxima.